Seja bem-vindo para mais uma lição do dia. Como não tinha aprendido na lição de ontem sobre a tradição, hoje nós sabemos aprender mais um de que 5 diferentes fontes de influência, experiência. Experiência também de verbo experimentar, mesmo que executa, experimenta ou testa. Experiência algo significa submete a uma determinada experiência. Nos versos de hoje, está no livro de Romanos 12:4. Ou, você despreza a riqueza de sua bondade e tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que está conduzindo ao arrependimento. Tito capítulo 3, verso 4 e 5. Portanto, quanto benignidade de Deus manifesta nosso Salvador e seu amor para conosco, não para obras de justiça que nós não pratica, mas segundo sua misericórdia. Ele salva-nos na lavagem regenerador e renovador do Espírito Santo. Experiência está faz parte da existência humana. Ele tem influenciado nosso sentimento e pensamento de uma forma poderosa, Deus protegendo de tal maneira que nosso relacionamento com a criação e até mesmo com o próprio Deus é significativo, conecta com nossa experiência e moldado para Deus. É desejo de Deus que nos experimenta a beleza de relacionamento, de arte, de música e de maravilhosas coisas de criação, e também a alegria de sua salvação e poder de promessa de sua palavra. Nossa religião e fé é mais uma doutrina ou decisão racional. O Zé que nos experimenta molda nossa visão de hoje a Deus e mesmo compreensão para suas palavras, mas não tem que hoje limite de nossa experiência, horas que se trata de conhecer a vontade de Deus. 2 Coríntios 11, versículo 1 a 3, ainda creia que nós suportava um pouco mais nas loucuras, nós aguenta, para morrer, não empenha para nós com o mesmo empenho para Deus, vendo que tem preparado para apresentar-nos como um virgem puro para ser esposo, que é Cristo, mas não receia que Simão serpente enganava Eva com suas astúcias, assim também de ser corrompido a mente se afasta de simplicidade e pureza devidos de Cristo. A experiência pode ser tão enganado. Biblicamente falado, a experiência precisa de ter um lugar apropriado, deve ser influenciada, moldado, interpretado para a Escritura. Às vezes, não quer experimentar algo que está em harmonia com a vontade de Deus. Nessa ocasião, não precisa confiar na Bíblia acima de nossa experiência e nosso desejo. Não deve estar atento para nos segurar que a experiência está em harmonia com a palavra de Deus e que contradiz claros ensinos de Bíblia. Fica ligado que amanhã também vamos dar continuidade a estudo para não falar sobre cultura, onde há 5 diferentes fontes.